Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. Queridos, eu quero te orientar algo nessa noite. Eu não vou falar sobre o dízimo, porque o dízimo todos aqui já sabem. Todos nós sabemos que nós temos como mandamento na palavra do Senhor devolver para Ele 10% da nossa renda. Todos nós aqui já conhecemos a lei da semeadura. Mas eu quero ler com você e quero passar algo para você nessa noite sobre semear. Verso 7 diz assim: os irmãos acharam, amém? Então olhem para mim aqui. Amém? Vamos acompanhar então, verso 7. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano, fale comigo, ser humano, fala tudo que eu semear, isso também vou colher. Amém? Verso 8 diz assim: pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Queridos, eu falei para vocês que eu não vou falar sobre dízimo, mas eu quero falar para vocês sobre semeadura. Eu não sei se você já parou para observar que durante... Olha para mim aqui, querido. Né? Isso, olhem para mim. Tudo o que nós semeamos, nós acabamos de ver na palavra de Deus que nós vamos colher, amém? Amém. E eu não sei se você percebeu, durante todo o seu dia, você semeia algo. Você já percebeu? Você semeia palavras, você semeia atitudes, você semeia comportamento, você semeia coisas, você semeia dinheiro, você semeia durante todo o seu dia. E nós acabamos de ler ali que tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Tudo, fale comigo, tudo. Tudo. Então é tudo, querido. Então você precisa parar para pensar o que você semeia quando você fala. Você sabia que você maltrata, machuca, magoa pessoas com aquilo que você fala? Que as suas palavras são sementes e às vezes coisas ruins que nós falamos, ou sempre coisas ruins que nós falamos, nós estamos semeando em coração de pessoas. E essas pessoas ficam feridas por anos por causa de palavras que você semeou. E note bem que a palavra de Deus é taxativa, que ela fala que você vai colher. Sabe o que você vai colher quando você semeia palavras duras, palavras que machucam outra pessoa? O comportamento ruim daquela pessoa em relação a você. Não tem jeito de você colher atitudes boas dessa pessoa que você fere com palavras. Não tem como, porque a palavra de Deus fala que a gente colhe aquilo que a gente semeia. Então, se você semeia palavras boas, com certeza você vai colher atitudes agradáveis, atitudes boas dessa pessoa que você está semeando nela. Nós tivemos um encontro de mulheres no nosso sítio, nosso primeiro encontro, e eu me lembrei de algumas sementes nossas que foram semeadas ali naquele sítio. E foram sementes que eram valiosas para nós. Eram sementes que faziam um efeito na nossa vida. Eram sementes que faziam falta para nós. Mas quando eu entrei no auditório e vi mais de 85 mulheres sendo ministradas a palavra do Senhor, recebendo libertação, recebendo cura, recebendo transformação, e voltando para casa, nova mulher, querido, não tem semente que tem preço
quando a gente vê isso. E ao retornar para casa, eu me lembro que eu estava de carona, e ali me perguntou, pastora, quando você lembra daquela semente, isso não te traz tristeza? Eu falei, não, querido. Não me faz tristeza nenhuma, pelo contrário. Me traz alegria, porque eu sei que a maior colheita que nós podemos fazer é a colheita no reino espiritual. Quando nós vemos mulheres sendo transformadas pelo poder de Deus naquele local. Queridos, foram várias ofertas semeadas ali naquele lugar. E toda semente, toda semeadura, toda oferta, ela vai embrulhada. Eu falei isso lá com algumas meninas. Ela vai embrulhada numa expectativa de colheita. Fala de uma colheita. Fala aquilo que eu semeio. Vai embrulhado numa expectativa chamada colheita. Querido, olha, não fique pensando ao contrário do que a palavra fala. O Senhor acabou de nos falar ali, olha, não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba. Deus não se deixa enganar, querido. Ele olha a sua semente embrulhada. Ele sabe qual é a expectativa do seu coração. Ele sabe qual é a colheita que você quer. E o Senhor está te convidando, amado, para fazer uma colheita no reino espiritual nesta noite. O dízimo você já sabe. Se você recebeu o seu salário, você já tem que trazer. Agora a semeadura, você está acabando de aprender se você não sabia. Ela vem embrulhada numa expectativa de colheita. Está vendo a minha farda hoje? A minha farda é uma semeadura. Eu estou semeando, sabe em que, amados? Na minha família. Eu quero que a minha família seja um exemplo. Eu quero que a minha família seja olhada como uma referência de família de Deus. De marido que honra a esposa. De mulheres que honram os maridos. Pensa que é fácil vir de farda em pleno domingo de ceia, não é não. Mas é uma semeadura embrulhada numa expectativa. Ter uma família padrão, referência para a glória do Senhor. Amém, querido? Amém? Embrulhe a sua semente aí na sua expectativa, amado. E venha ao altar do Senhor trazer a sua semente. Segure na mão de uma pessoa, segure na mão de um amigo, segure na mão da sua esposa, da sua esposa, e venha ao altar do Senhor. Fala, Senhor, eu estou trazendo ao altar do Senhor uma semente, eu sei que eu vou colher. Eu vou colher. A minha expectativa é que eu vou colher. E a minha colheita é sempre muito mais do que aquilo que eu semei. Amém, queridos? Fiquem de pé, meu irmão. Deus, muito obrigado por cada um dos teus filhos que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Obrigado pelas famílias aqui representadas. Senhor, eu quero te agradecer pelos maridos que estão aqui nessa noite. Ó Deus querido, que esses maridos sejam exemplos, ó Deus. Exemplos, ó Pai, para os filhos. Sejam referência, Pai, para os seus filhos. Sejam referência para os homens lá fora. Ó Deus querido, eu quero orar pelas esposas aqui nessa noite. Senhor Jesus, que sejam esposas, ó Deus, que seja referência para as mulheres mais novas, que sejam referências para os discípulos, que sejam referência para as mulheres incrédulas. Senhor, eu quero orar pelos filhos aqui nessa noite. Querido Espírito Santo, que os filhos, os jovens, as moças, os rapazes, os adolescentes, as crianças, ó Deus, sejam referência de filhos, sejam referências, ó Deus, de jovens cristãos, sejam referências de filho cristão, de estudante cristão. Ó Deus, que a tua igreja nessa noite seja referência lá fora. Ó Deus, referência dentro das suas casas. Referência, Deus, como servos fiéis ao Senhor e fiéis à tua palavra. Senhor, nós te adoramos pela semeadura nessa noite e consagramos ao Senhor para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, meu amado. Graça e paz. Nós temos cantado em louvor e adoração ao Senhor nessa noite. E Jesus está voltando. Esta é a realidade mais inquestionável
que existe. Jesus vai voltar. E não vai demorar. Fala para o seu irmão assim, Jesus está voltando. E ele não vai demorar. Sabe, irmãos, essa é uma mensagem de um valor sobrenatural. E é uma mensagem que deveria ter uma frequência ainda muito maior nos púlpitos das igrejas, nas reuniões de células, nas reuniões de discipulados, em todos os lugares onde você puder abrir a sua boca e falar de Jesus, você precisa proclamar essa verdade. Jesus está voltando. Agora, qual é a outra pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos, que seja uma pergunta intrigante? É exatamente essa. Se Jesus voltar hoje, você está preparado para subir? Se ele voltar essa noite, você vai com ele? Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Primeira epístola de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4. Vai lá para o versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Diz assim aqui na minha Bíblia, você pode acompanhar. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre uns aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, diante de alguns desafios que saltam diante de nós como algo urgente, premente para agora. E nós nos dobramos diante da Tua palavra, porque sabemos que ela é a verdade. Nós sabemos que a Tua palavra é que dá norte à nossa vida. Nós, ó Pai, sabemos que temos muitas limitações, somos frágeis, muitas vezes, debilitados, muitas vezes traídos pela nossa carne, pelos nossos desejos incontroláveis, traídos pela concupiscência, mas nós nos dobramos diante da Tua palavra hoje, até mesmo em arrependimento, e dizemos ao Senhor: Senhor, revela agora o nosso coração, ilumina as nossas mentes e o nosso ser, através da Tua palavra, para que possamos alcançar agora o que está no Teu coração, com relação à minha vida e à vida de cada um de nós aqui nessa noite. Nós Te louvamos, Deus, porque esse é um tempo onde o Senhor se revela de uma forma sobrenatural, através da Tua palavra, trazendo convicções fortes, de valores inquestionáveis. E nós abrimos o nosso coração para receber tudo isso que vem do Senhor para nós. Quebra a nossa cerviz nessa noite. Tira todo o impedimento. Tudo aquilo que possa ser gerado, possa estar sendo gerado em nosso coração como resistência à Tua palavra. Até mesmo coisas
que não estão sob o nosso controle, como a dispersão de algo, de barulho, de coisas que podem tirar a nossa atenção, que isso possa ser repreendido agora em nome de Jesus. Tira dos nossos ouvidos todos os tampões, tudo aquilo que impede ouvirmos a Tua palavra. Quebra o nosso coração, tira as ataduras, para que possamos andar livremente dentro da Tua palavra, debaixo dessa revelação. Alimenta a nossa vida de uma forma especial essa noite. E gera em nós temor pela Tua palavra e pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga assim: o fim está próximo. Será que você crê nisso? Será que você acredita mesmo que o fim está próximo? Uma moça foi meio desesperada assim procurar o pastor e falou com ele que não acreditava mais no que a Bíblia dizia, não acreditava mais nessas mensagens de que Jesus está voltando, porque o bisavô dela falava disso. Aliás, ela tinha ouvido até o pai pregar a palavra, dizendo que lá no passado os apóstolos falavam disso. A Bíblia falava disso, o bisavô falava, o avô falava, e ela não tinha visto ainda a volta de Jesus. E ela já era uma jovem de 19 anos de idade e estava totalmente descrente com relação a essa palavra. E era desesperada, dizendo: pastor, não vale mais a pena viver servindo a Jesus, porque essa não é uma verdade que bate aos olhos, que salta ao nosso coração, porque eu não estou vendo isso. Aí o pastor pensou um pouco e respondeu para ela assim: filha, seu avô era servo de Deus. Sim, temente servo de Deus. Será que Jesus já voltou para ele? Ah, pastor, ele já morreu. Então, filha, Jesus já voltou para ele. E o seu pai? Também é servo de Deus? Sim, servo temente a Deus, pastor, pregador da palavra. E ele já morreu? Já morreu. Então Jesus já voltou para ele. Agora eu quero colocar no seu coração uma convicção. Se você morrer hoje, Jesus pode voltar para você? E aquela moça com olhos lacrimejando saiu de perto dele dizendo: pastor, hoje a fé voltou ao meu coração. Hoje eu creio que Jesus está voltando. Fora o apogeu, a glória da volta de Jesus no arrebatamento, que muitos de nós possivelmente veremos, Jesus está voltando todo dia. Jesus está voltando todo dia. É por isso que a pregação, ela precisa ser urgente, porque Jesus está voltando. Está voltando hoje, amanhã, depois da manhã, uma semana, um mês, um ano. Jesus volta todo dia. Nós pregamos aqui a volta de Jesus nesse contexto maravilhoso do arrebatamento, que será tremendo. Será uma coisa indizível, que jamais os nossos olhos viram coisas tremendas que vão acontecer no dia do arrebatamento. Isso é maravilhoso nós pensarmos nisso. Eu não posso preparar a igreja somente para esse momento. Eu não posso ter a irresponsabilidade de dizer: igreja, se preparem só para o arrebatamento. Muito pelo contrário. Eu tenho que dizer: igreja, se prepare hoje para a volta de Jesus. Se prepare agora para a volta de Jesus. Jesus está voltando. O fim está próximo. O apóstolo Pedro nos dá 3 dicas importantes
como deveria ser, como deve ser o nosso comportamento, a nossa vida, com relação à expectativa da volta de Jesus. E eu queria passar rapidamente para os irmãos coisas tremendas que o apóstolo fala nesse texto. Versículo 7, ele fala para sermos sóbrios. Então, a primeira dica é, nós precisamos ser sóbrios e criteriosos. Sóbrios e criteriosos. A palavra sóbrio aponta para equilíbrio, para uma posição de autocontrole, de alguma coisa que você pode controlar. Então, se você uma coisa mais recorrente hoje é ver alguém bêbado, não é? Então o bêbado não está sóbrio, porque ele não tem controle sobre os seus pés. Ele não sabe para onde vai. Ele anda claudicando, cambaleando. Então ele não tem autocontrole. Então ele não é sóbrio. Se alguém quer ser sóbrio, precisa aprimorar dia a dia o seu autocontrole. Por que nós pregamos a abstinência total da bebida? Porque eu sei que um copo de cerveja tira a sobriedade. Um copo de vinho tira a sobriedade. E a palavra de Deus recomenda que nós sejamos sóbrios. Sóbrios e também criteriosos. E o critério passa pela mente, por alguns sentimentos, por algumas emoções. Ser criterioso é necessário nós pensarmos que o critério passa pela mente sadia, pela mente sã. Quando eu tenho a mente sã, os meus critérios são critérios saudáveis. Então eu preciso ser sóbrio e criterioso. Isso vai me ajudar a preparar a minha vida para o fim de todas as coisas para mim, aqui na terra. Vai me ajudar a preparar a minha vida para a volta de Jesus, que é iminente. O fim está próximo. Então, sejamos sóbrios e sejamos criteriosos. Não comamos em demasia, nem durmamos demais, não sejamos preguiçosos e nem trabalhemos demais. Sejamos sóbrios, sejamos criteriosos. Se alguém pisar no seu calo, você precisa contar até 10. E se a raiva não passar, você precisa repetir. Sejamos sóbrios e criteriosos. Muitas vezes nós não passamos por essa prova. No primeiro combate você cai ferido, porque você não suporta alguém pisar no seu carro. Na minha razão, ninguém me vence. Não é assim que nós agimos muitas vezes. Essa não é a atitude humana, contexto de trazer uma situação em que você, na sua moral, na sua honestidade, ninguém pode tocar, ninguém pode... Então, quando isso acontecer, o que nós temos que fazer? Contar até 10. E se não passar a raiva, conte de novo. E se a raiva não passar ainda, conte outra vez. Mas sede sóbrio e sede criterioso. Isso vai te ajudar a preparar a sua vida para a volta de Jesus. Valores éticos e morais são imprescindíveis para que tenhamos uma vida sóbria. Eu preciso cultivar esses valores na minha vida. E você também. Não se deixe levar por vícios ou fraquezas da carne. E nós podemos aqui
citar muitos vícios e muitas fraquezas da carne que podem atrapalhar a sua vida no dia da volta de Jesus. E a palavra de Deus, ela sugere que nós tenhamos critérios a partir de agora, de vencer as dificuldades no tocante ao vício. Hoje, antigamente se pregava muito sobre o vício da bebida e do cigarrinho caretinha, que eles chamam, né? Hoje o negócio está muito pior, não é verdade? A luta hoje é maior, porque a lista aumentou muito. A lista dos vícios aumentou demais. Então hoje depende um pouco mais de esforço, não é verdade? Diga assim: eu vou ter força para vencer todos os vícios e todas as vontades da minha carne. Com essa forma que você falou aí, eu não vejo nenhuma dificuldade para você vencer. E tem um outro aqui, que é um conselho, dentro desse princípio de ser sóbrio e criterioso. O marido olha para sua esposa agora e fala assim: minha esposa, não gaste mais do que nós ganhamos. Porque esse é um problema das mulheres, não é? Agora, esposa, vira para o seu marido e fala a mesma coisa: não gaste mais do que nós ganhamos. É sério. Tem alguma coisa terrível hoje, é saber controlar as finanças, fazer um bom planejamento financeiro. Tem um curso que é dado aos casais e a todas as pessoas, o nome do curso é CRAU, que é Finanças à Maneira de Deus. O MMITA vai começar aqui na igreja com alguns casais, nós vamos instituir esse curso aqui em nome de Jesus, Finanças à Maneira de Deus. Nós precisamos aprender a gastar o nosso dinheiro, porque enquanto nós não gastamos, nós gastamos fora do contexto real, verdadeiro, nós passamos muito aperto. Então essa dica está dentro da sobriedade e do critério. Gaste menos do que você ganha, para você ter uma reservazinha. De repente o pastor precisa de uma oferta maior aí, então você vai ter, né? Brincadeira, mas é verdade. A pastora Maria Geralda sobe aqui e fala: nós estamos precisando completar isso assim lá no sítio, aqui na igreja e tal. E aí você vai ter que dar uma oferta. E se você não é sóbrio e nem criterioso, você vai passar de livre, vai perder a oportunidade e o privilégio de ofertar nessa causa aí. Então, gaste menos do que você ganha, né, Lulu? A igreja está vendo a Lulu assim com um caderninho na mão, aí as pessoas passam meio assim longe dela, porque ela sabe que ela está fazendo uma colheita, né? Para fazer algumas coisas no sítio. Essa menina é fera, ela e a Rosana estão fazendo um trabalho de paisagismo tremendo lá, né? E ela precisa de algumas ofertas, até incentivar você a procurar essa noite, para, né? Fazer parte lá do caderninho da Lulu. O fim está próximo. Isso é verdade ou não é? Claro que é. Verdade? Sejamos criteriosos no nosso viver. Sejamos sóbrios. Sejamos sóbrios em todo lugar. No lar, no trabalho, nos negócios. Irmãos, como é difícil ser criterioso e sóbrio nos negócios. Mas levanta sua mão direita assim. Fala assim comigo: Senhor, essa noite eu tomo posse da bênção
de ser sóbrio, de ser criterioso nos meus negócios. A partir de hoje, vou agir diferente. Em nome de Jesus. Se você crê, dê um aplauso forte ao Senhor. Claro que alguém pode pensar, Senhora, já que o fim está próximo, eu vou aproveitar bem aí a minha vida, né? Vou fazer o que eu quero. Claro que esse raciocínio, ele pode ser aparentemente lógico, mas ele tem conotações de morte. Não é verdade? Por engano. Se você tem certeza que vai direto para o inferno, não tem problema, você pode viver dessa forma. Mas se você aspira morar com Jesus no céu, mude a sua expectativa. Jesus morreu por nós e nos deu livre acesso ao Pai. Essa é a grande verdade. Através da oração, vivamos com sobriedade, com critério e orando. O fim está próximo. Se você não consegue viver de forma sóbria e criteriosa, peça a Deus agora, para ajudar você nessa área. Pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Segunda coisa, o que sugere o versículo 8 é que tenhamos intenso amor uns para com os outros. Sabe, irmãos, a gente vê algumas cenas com tristeza de pessoas que não são bem resolvidas umas com as outras, que preferem estar longe delas. Se passar por um corredor, você passa pelo outro, estando na mesma igreja, estando no mesmo lugar. Na verdade, isso não é ter intenso amor. Sabe? Jesus não fala assim, goste dessa pessoa com intensidade. Ele fala, ame essa pessoa com intensidade. É diferente. O que Jesus diz? Para amarmos os nossos inimigos. Amarmos aos nossos inimigos. Você gosta do seu inimigo, meu irmão? Você não gosta dele, mas você vai amá-lo. Amar com o amor de Deus. Amar com o amor de Deus. E amar significa estar na mesma linha de pensamento, de atitude, de mover, de saber que aqui, quando Jesus voltar, nós iremos para o céu. Não é eu vou para o céu, é nós iremos para o céu. Amar intensamente. O primeiro ponto de sobriedade, critério, pode sugerir a você que não seja fiador de ninguém. Mas o amor intenso muda essa expectativa do seu coração. Perceberam? Racionalmente, sobriamente, criteriosamente, eu não vou ser fiador de ninguém, porque eu não quero passar nenhum tipo de constrangimento aqui, né? Mas o amor intenso no meu coração me faz amar o irmão de tal forma que eu passo por cima desse critério. Olha como é que as coisas vão mudando. Olha como a perspectiva muda. Nós não podemos de forma nenhuma confundir amor com sentimento. Sentimento é afeto, paixão, amizade, simpatia, coleguismo, essas coisas todas, não é? E é a minha preocupação comigo mesmo, com as minhas predileções, com o que eu gosto, com o que eu não gosto. O sentimento pode mudar, irmão. Afeto pode virar desafeto. Não é assim? A paixão pode virar ódio até. A amizade pode virar inimizade.
porque faz parte do sentimento, é próprio do ser humano. Está diretamente, proporcionalmente ligadas à nossa conduta, à minha vida como ser humano. Mas quando eu tenho amor, é a minha preocupação e atitude para com o outro, com a necessidade do outro. Quando o amor brota no meu coração, os meus olhos passam a enxergar o outro. Ao invés de estar virado só para o meu ventre, só para mim, só para as minhas necessidades, só para o meu eu, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu gosto, para aquilo que eu sou, para aquilo que eu tenho, os meus olhos começam a olhar o outro. Começa a ver o outro. Isso é amor. Porque não depende de mim. Esse amor é colocado por Deus em nosso coração. O amor vem de Deus. Aliás, Deus é amor. Você pode lidar com os seus sentimentos aí. Você é ser humano. Mas você está sujeito às variações desses sentimentos. Mas quando você decide colocar, deixar que o amor de Deus entre no seu coração, as coisas mudam. As coisas começam a ter valores eternos. Amém. E você começa a cultivar o chamado amor altruísta, o amor que pensa primeiro no outro e depois em você. Glória a Deus. Esse é um segredo. E é isso que Pedro tenta colocar no nosso coração através dessa palavra. Cristo morreu numa rude cruz por causa desse amor. Ele resolveu me amar. Ainda que eu fosse esse crápula que eu sou, o que eu era, Deus resolveu me amar. E o amor dele passou por cima dos meus pecados, das minhas transgressões, mudou a minha expectativa de vida, que eu estava caminhando para o inferno, e agora eu vejo a cruz do Calvário, e eu vou para o céu. Mudou tudo na minha vida. Muda tudo. O amor muda tudo. A Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Jesus é amor. Deus é amor. O amor é o mandamento de Cristo para a sua igreja. Não uma sugestão. Ele não está sugerindo que nós amemos. Ele está dando um mandamento. Nós precisamos amar. Se eu não amo, eu estou em dívida com meu pai. Se eu não amo, eu estou em dívida com ele. O fim está próximo. Você não consegue amar dessa forma. Peça a Deus que derrame no seu coração hoje, nessa noite, uma dose excessiva de amor. Enchendo o seu coração e você aprenda a amar de verdade e não apenas de palavras. Terceira e última coisa que Pedro nos ensina nesse texto. Depois de sobriedade e critério, depois de amar intensamente uns aos outros, nos ensina que nós devemos glorificar a Deus em todas as coisas. Terceira coisa, glorificar a Deus em todas as coisas. Glorificar a Deus no falar. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Glorificar a Deus no servir. Se alguém serve, faça na força daquele que supre todas as coisas. Deus, Ele nos ensina na prática o que é servir. Lá na cruz do Calvário, o próprio Cristo glorifica o Pai.
e nos convida a fazer o mesmo. O nosso falar e o nosso viver devem glorificar a Deus. Por meio de Jesus, por meio daquele ato maravilhoso, poderoso na cruz do Calvário, pois o fim está próximo. O seu falar é inútil. Se aproveita alguma coisa quando você fala? Você está sem forças para servir, para ser útil, para se colocar à disposição, para estar disponível? Você tem dificuldades de olhar para Deus e reconhecer que tudo é dele, por ele e para ele. Você tem dificuldade de caminhar e todas as coisas à sua volta revelarem que Deus está presente em toda a criação, em tudo que você vê, em tudo que você faz, em tudo que você fala. Você tem essa dificuldade. Você vive muito racionalmente. Você vive com aquela expectativa de apalpar, de pegar para crer. Você vive naquela expectativa de ver para crer. Peça ao Senhor que essa noite Ele derrame sobre a sua vida uma dose de fé sobrenatural. Uma fé capaz de ultrapassar as barreiras do visível, para ultrapassar as barreiras do impossível. E assim a sua expectativa será infinitamente melhor do que é hoje. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus que gere esses 3 princípios tão importantes que Pedro nos ensina hoje. Sermos sóbrios e criteriosos. Cultivar esse amor de Deus. Reconhecer que sem esse amor nós não podemos viver. Mas entendendo que esse amor de Deus, lançado no meu coração, é para que eu veja o outro. E também ter a expectativa de que tudo em minha vida glorifique a Deus. O que eu falo, o que eu penso, a forma que eu ando, o que eu ajo, tudo isso precisa apontar para Deus e glorificar a Deus. Você é servo de Deus, meu irmão. Você não é servo de Satanás. Você é filho de Deus. Você é servo de Deus. E todas as coisas precisam glorificar a Deus. Essas 3 coisas existem. Está contida a sabedoria de Deus. O amor de Deus. Abra seu coração e deixe o Senhor ministrar algo sobre a sua vida. Mas nós sabemos, meu Deus, que a tua palavra traz para nós ensinamentos que são pérolas para a nossa caminhada. São preciosas, coisas preciosíssimas que nós precisamos cultivar em nossa vida, em nosso ser, para esperarmos a volta de Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensinou hoje a sermos sóbrios e criteriosos. Nos ensinou que o amor do Senhor, gerado em nós, colocado em nosso ser, é para olharmos os outros, a necessidade do outro, e começarmos a nos alegrar com aquilo que acontece com o nosso irmão. E também nos ensinou a olhar para o Senhor, a adorar o teu nome, a celebrar o Senhor em tudo, ver todas as coisas como uma obra
adorar ao Senhor. Obrigado, Deus, por esses ensinamentos maravilhosos. E eu agora quero orar agora pela tua igreja. Ó Deus, se há alguma dificuldade de entrar nesses caminhos essa noite, nós profetizamos que essa noite será uma noite do derramar do Senhor nesse lugar. E as nossas mentes, os nossos corações serão inundados pela tua graça, pelo teu amor. E nós seremos transformados, ó Pai, ao ponto de mudar a nossa expectativa, ao ponto de mudar a nossa perspectiva, ao ponto de mudar as nossas atitudes. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua igreja entre nesse mover, ó Pai, de ver coisas tremendas acontecerem na vida de cada um, de cada família. Nós queremos profetizar famílias saudáveis. Queremos profetizar famílias curadas, famílias transformadas. Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja experimente esse movimento. Em nome de Jesus. Dê uma palma forte ao Senhor e pode se assentar.